esta escalada autoritária que não para no nosso país. Alexandre de Moraes tomou, nesses 2 últimos dias, mais decisões que atentam contra as prerrogativas parlamentares e contra a liberdade dos cidadãos. Sobre a liberdade dos cidadãos, nós vimos Bruno Ayub, o monarca, ter sua vida liquidada nas redes sociais, todas as suas redes bloqueadas, sob pena de multa de R$100 mil por dia para cada rede que mantiver as contas dele online, já bloqueado ele está, e R$10 mil por post que ele fizer. Tudo isso um absurdo. E hoje, busca e apreensão no imóvel funcional e no gabinete de Marcos Duval, senador da República. Quero ver o que o Senado vai fazer contra este absurdo de Alexandre de Moraes, pois foi ele quem determinou. Então, agora, o Senado diretamente envolvido com o senador tendo busca e apreensão, eu imagino que deva reagir, porque não é possível continuar inerte como hoje está o Senado da República. Sobre os 2 projetos de lei que eu falei no início desta live. O primeiro deles, discriminação contra políticos, tornou-se crime. Porém, felizmente, nós conseguimos evitar muita coisa ruim que estava no projeto. Ficou limitado apenas à questão financeira, a abertura de conta bancária e concessão de crédito. E pior, foram incluídos ainda qualquer cidadão comum, todos os cidadãos comuns, ou seja, não políticos ou sem detenção sem nenhum tipo, de privilégio ou imunidade, nas hipóteses agora penais, de prisão de até 4 anos em caso de o gerente de um banco, por exemplo, não fornecer crédito a um cidadão ou a um político que ainda não foi condenado. Ou seja, se um cidadão estelionatário ou político, fraudador, criminoso, corrupto, condenado em várias instâncias, em 2, digamos, e que ainda tem o seu processo não transitado em julgado, o banco, se negar crédito ou se negar dinheiro para ele, vai sofrer sanções. Não se sabe ainda quem exatamente, o projeto não é claro, se é o gerente, se é o atendente, se é o presidente do banco, mas pode correr risco de pegar cadeia de até 4 anos. O projeto agora está no Senado. Ele é completamente inexequível, imagino que vá lá ser completamente também arquivado, mas é um absurdo. Agora, nós conseguimos, acho que é importante dizer isso, conter danos, vários deles. Um era o de fazer com que o cidadão que criticasse um político, chamasse-o de corrupto ou de ladrão, mesmo ele sendo condenado em várias instâncias, aliás, como é o caso do presidente da República, condenado, depois descondenado por processos anulados, não porque os crimes não aconteceram. No momento em que o cidadão criticasse, chamasse de ladrão um político ladrão, ele poderia vir a ser preso. Ou seja, o político que rouba, o político que é ladrão não vai preso. Porque sem trânsito em julgado, mesmo com segunda instância, com instância recursal, o político não vai preso. Mas o cidadão que chamar o político corrupto de corrupto ou de ladrão, ele pode ir para a cadeia. É um absurdo total. Isso não está no projeto mais, não foi aprovado. Nós nos articulamos, a oposição, aliás, parabéns ao deputado Carlos Jordi, líder da oposição, pelo trabalho que ele fez, para retirar esse ponto do texto. Então isso precisa ficar muito claro. Este ponto não foi aprovado, como nós estamos vendo muita gente espalhando por aí, parte da mídia espalhando. Agora, a parte dos bancos, do financiamento, sim, foi aprovado. Além disso, também tinha outra parte que foi retirada, que era a garantia de emprego para qualquer político, veja bem, mesmo 5 anos depois de não se eleger, porque se consideraria considerar-se-ia uma discriminação não dar emprego para um político em virtude da sua posição política e, portanto, a iniciativa privada teria de acolher todos os políticos não eleitos, independentemente de terem sido anteriormente, inclusive, representantes públicos que malversaram o dinheiro do povo. Isso era também gravíssimo. Então, felizmente, nós conseguimos reverter algumas dessas questões.
Quanto à questão da MP dos mais médicos, nós tivemos também muitos avanços graças ao trabalho da oposição. E eu acho importantíssimo nós dizermos isso, porque o governo fica dizendo que teve uma vitória, não teve nada. Na verdade, a MP dos mais médicos ficou muito semelhante àquilo que era o programa Médicos pelo Brasil do governo Bolsonaro, que também votei a favor lá atrás. E nós conseguimos retirar da MP dos mais médicos, primeiro, dinheiro para Cuba, impossibilidade, portanto, de mandar dinheiro para Cuba por meio da MP dos mais médicos. O Revalida, que queriam que não fosse necessário para quem passasse pelo mais médicos, também volta a ser necessário, ou seja, durante o período de mais médicos é possível contratar outros profissionais, mas não depois manter essa diferenciação, né, de médicos sem revalida poderem continuar atuando. E por fim, algo muito importante, todos esses 3 pontos foram que permitiram votar a favor do projeto, apesar, né, das diferenças com o Médicos pelo Brasil anterior, mas muito melhor que o projeto original. Nós tivemos o compromisso de votarmos então favoravelmente ao projeto para ter esses avanços, perdão. O terceiro ponto muito importante foi também que a preferência é pelos médicos brasileiros que têm toda a formação, ou aqueles que têm o revalida. Esses têm a prioridade, não tendo, aí sim, profissionais desses vão à busca para os lugares, inclusive no Brasil, muitos rincões que precisam de atendimento médico, outros profissionais. Acho que esses 3 pontos foram fundamentais para que nós pudéssemos também comemorar uma vitória da oposição sobre o governo, que queria voltar a financiar ditaduras, como financiou a de Cuba, um absurdo, com o programa Mais Médicos lá atrás. Então acho importante nós falarmos sobre isso, porque muita gente acompanha as coisas que acontecem no Brasil com muita dor, e eu também, muito desespero até por causa das situações que nós estamos vivendo, de restrição de liberdades, de retrocessos, né, que o governo Lula está gerando no Brasil, e nós precisamos, portanto, comemorar todas as pequenas e grandes vitórias. Essas últimas vitórias foram grandiosas, porque, repito, estou aqui a doutora Cláudia, né, que está colocando aqui, diz: sou médica e acho que agiram corretamente. Obrigado, doutora. É exatamente isso. A gente fez o que pôde para evitar os retrocessos, votamos a favor do resultado final, que foi muito, mas muito superior àquilo que o governo tinha proposto, até porque o voto favorável, né, a nossa bancada, liderada pela deputada Adriana Ventura, foi condicionante para que nós pudéssemos melhorar e muito o projeto, e isso acabou acontecendo. Este ponto, então, esclarecido. Também feito esclarecimento sobre o projeto de discriminação de políticos, que é ruim, que é muito ruim. Espero que não ande no Senado, eu acho que não vai andar, mas era infinitamente pior, e foi graças ao trabalho da oposição que nós conseguimos melhorar o projeto e evitar tanto retrocesso. Muito obrigado a todos aí pela audiência.